Bom, vocês estão querendo que eu analiso o Pablo Marçal, candidato à presidência da República. Me manda aqui no chat. Ah, vocês já mandaram. Esse aqui foi a última entrevista dele? Foi 4 dias atrás. A gente vai analisar essa entrevista, essa última entrevista com o Marinho, né? Esse aqui que você está vendo aqui é o Marinho, apresentador. A gente vai analisar se o Pablo Marçal tem poder de persuasão. Como é que tá? Se eu fosse um mentor dele, o que eu daria conselho para ele para melhorar mais ainda o poder de persuasão? Ou o que tá faltando? A gente vai analisar tudo isso. Vocês me mandaram aqui. Bom que é o último, é o mais recente, tá? A gente vai analisar aqui agora. Pode soltar? Pessoal, agora sim. Eu ouvi uma informação é o último, que hoje é Mercúrio em retrógrado, que realmente não é um clima muito propício para tecnologia e assinatura de contratos. Realmente os astros estão desalinhados hoje. Mas, ainda assim, a gente está lutando contra, persistindo, perseverando e agora sim, vamos que vamos, com a presença do Pablo Marçal, que está aqui prestigiando o nosso André Marinho Show. Agradecer de novo aqui o Pablo, obrigado pela moral, seguro o cumprimento. Para quem não sabe, para quem está vendo aí, esse é o Pablo Marçal. Não sei a fundo sobre ele, tá? Mais uma vez aqui, eu vou analisar de forma imparcial, olhando aqui toda a parte de persuasão, comunicação, se realmente tenta trazer esse brand pessoal, como é que funciona, ele tem poder de persuasão, a comunicação dele é magnética, é realmente um cara persuasivo, eu vou analisar tudo isso, tá? Não tem nenhum tipo de cunho político, vocês me mandam que eu analiso, até, a gente já analisou até o Lula, outros aí candidatos, tá? Vamos lá? Mas antes de mais nada, eu queria só ressaltar para todo mundo que está nos acompanhando nesse momento, para vocês conhecerem os... Para quem não sabe, o pessoal está falando aqui, o de preto é o Pablo Marçal, né? E o de azul é o Marinho, tá? Só para deixar bem claro, Marinho é o apresentador, e o de preto aqui, vocês estão vendo meu mouse aqui? O de preto aqui é o Pablo Marçal, tá? Baita, produtos e serviços da Foxbit, uma das melhores corretoras de Bitcoin e criptomoeda do nosso Brasilzão. Acessem todas as histórias republicanas, ascendendo ao posto de meu primeiro livro. Mas, agora voltando para o nosso papo, agora sim, vamos que vamos. Pablo, a gente estava falando exatamente da minha experiência em 2018. Estou escrevendo um livro sobre esse meu primeiro livro, em grande parte sobre todos os bastidores do que eu vivi aos meros 27 anos. E eu presenciei realmente o candidato mais improvável da história republicana ascendendo ao posto de mandatário da nação. E vi que falta ali um parafuso a menos, ou alguns. Eu queria te perguntar como é que você enxerga esse desafio que está posto diante de você no momento, se você se enxerga assim também. Eu gosto muito da postura do Pablo. Vamos começar a falar sobre linguagem corporal? Eu gosto muito da postura do Pablo. Quando vocês estão assistindo, né, ele não abriu a boca até agora. Só que a sua cabeça já começou a formular tudo a respeito sobre o Pablo. Será que Pablo é confiável, não é confiável? Isso tudo em menos de segundos. Louco, né? Em menos de 3 segundos seu cérebro sabe se aquela pessoa é confiável ou não. Então a postura de uma autoridade, principalmente o cargo que ele quer, querendo ou não, a partir de agora, por mais que ainda é pré-candidato, na data dessa live, na data dessa gravação, enfim, que você esteja vendo, ele é apenas um pré-candidato. Mas ele tem que mostrar poder, ele tem que mostrar que ele está no controle, que ele é uma autoridade e ele consegue comandar o Brasil. Então, a postura dele é muito importante. Então, eu gosto muito da postura, gosto muito da perna cruzada, tá? E aí vai vir uns caras que vai falar, mas perna cruzada não é de mulher. Tem muita gente babaca ainda assim, não mostra poder. Gosto do relógio, gosto da cor neutra, escuro, tá? Ele poderia vir de qualquer outro tipo de roupa. Tem muita gente vários marqueteiros, que fica falando assim, mas tem que usar roupa simples para o brasileiro olhar que é simples e votar. Não é assim, tá? Não é assim mesmo. Eu preciso olhar nesse vídeo e falar, será que o Pablo é meu presidente ou não é meu presidente? Ele tem que passar isso, tá? Vamos dar play aqui. Primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado, Paulo. E pela pergunta que está sendo feita novamente. Mas vamos... É porque... Eu gosto muito disso, porque o Pablo poderia ter vindo de qualquer tipo de roupa, né?
Qualquer tipo de roupa ele poderia ter ido. Mas ele utilizou uma roupa um pouco mais formal. Por quê? O apresentador. Ele precisa se conectar com o apresentador. Se ele for com qualquer tipo de roupa, ele não conecta com o apresentador. Por mais que, lógico, ele está falando com a gente, com os espectadores, a plateia, tem o Marinho também que precisa se conectar. Que o Marinho tá ali fazendo a pergunta, tá chumbando ele, querendo ou não, né? Mas é muito bacana. Que muitas pessoas também chamam de até de rapport, né? Que é você se conectar a outra pessoa até a vestimenta. Lógico que ele não precisa usar a mesma roupa, mas um pouco mais formal. Então eu gosto sim da posição do Pablo, né? Cabeça para baixo, né? Sempre em cima. Isso já mostra uma pessoa confiante. E isso pro cara que ele quer, precisa. Então a persuasão vem antes de falar qualquer tipo de palavra. Vocês pegaram essa? Pega essa lei lancastriana. A persuasão começa antes de você falar qualquer tipo de palavra, tá? Então isso já tá fazendo muito bem até aqui agora. Postura, nada de colocar para baixo, inferior, sempre para cima, cabeça para cima, tá dando uma olhada aqui? Alguns parafusos são necessários. Ou seja, não é normal o que está acontecendo aqui. Você falou que ele foi o candidato mais improvável. Acho que o mais improvável foi o Luiz. Porque não tinha condição escolar para isso. Não tinha nem ideologia, nem fala, nada dele combinava com isso. Agora, para realmente ascender em qualquer coisa no país, você precisa fugir da teoria da normalidade, né? Se você é um normal, você importa com a opinião. Se você é um normal, você não consegue se desafiar, você não tem coragem de errar, de falhar. Então, sim, somos anormais para conseguir aguentar pelo menos. Uma coisa que eu já reparei, eu antes, quando vocês estavam falando para mim analisar o Pablo, eu fui olhar no Instagram e tudo mais, enfim, olhar mais sobre ele. Eu percebi uma coisa que ele utiliza. E isso pode gerar autoridade, mas às vezes pode ser chato pra caramba. Eu não sei se ao decorrer de toda a entrevista ele vai fazer isso. Só que o Marinho falou uma coisa, e tal, o parafuso, né, enfim, tava se referindo ao Bolsonaro, tem parafusos fora, enfim, babá. O que ele faz? Ele pega o posicionamento dele e fala que é errado do Marinho. Por quê? Ele fala, não, o mais improvável era o Lula. Então ele tira, porque o Marinho falou que o Bolsonaro é improvável, né? Só que ele falou, não, que é improvável é o Lula. Então ele tirou o posicionamento do Marinho e colocou o dele, que não é o Bolsonaro, é o Lula. E você vê o movimento da cabeça do Marinho sempre concordando com ele. Isso já mostra autoridade. Ou seja, eu peguei o que você está falando para mim, que era só uma pergunta, né? A gente não está no debate, tá? Mas isso, para quem está vendo aqui, mostra que o Pablo ele sempre tem razão. Então o Pablo, toda vez quando alguém fala alguma coisa com ele sempre pega o seu posicionamento e coloca o dele. E faz você concordar com o dele, igual o movimento vertical na cabeça do Marinho, ou seja, concordando. Por mais que, mas será que está concordando? Que às vezes o Marinho acha que o mais improvável era o Bolsonaro, não continua sendo o Lula, mas o Marinho gesticulou em rede nacional a cabeça, dessa forma, ou seja, concordando. Então, o que a gente viu aí, o Marinho, tá? Ele disse que o mais improvável seria o Bolsonaro. Ele falou, não, o mais improvável é o Lula. Que o Lula, tudo mais, enfim, não tem classe. E confirmou. E eu percebo muito isso. Eu tava olhando os stories dele quando vocês estavam me mandando aqui. Eu percebi muito isso. Quando a pessoa manda, fala alguma coisa, ele pega isso e coloca o dele. Pega isso e coloca o dele. Né? Pode gerar um pouco de autoridade, pode ser chato em alguns momentos, mas aqui ele quer passar autoridade e quer... Vamos ver se ele está focando no branding dele, na marca dele, enfim, nesse posicionamento, nessa cultura dele em si. Pelo menos o tranco. Vou te falar uma coisa, Pablo. Eu estava assistindo as suas participações recentes. Você realmente está dando o que falar. Realmente chegando, pro bem ou pro mal. O Pablo está dando o que falar mesmo? Ele está nas pesquisas? Todo mundo que está buscando um posto de protagonista, naturalmente vai acirrar ódios e paixões. Mas eu sinto que você tem quase... Não sei se você é adepto da filosofia do estoicismo. Talvez você vai saber falar para isso. Você tem uma capacidade de destacar da histeria. Parece que você segue no teu rumo, independentemente da loucura em volta de você. Tem um pouco disso no teu... Mão no banco, autoridade. O apelo na sua postura? Não no meu apelo, mas eu pratico isso. Só que eu não só pratico sendo resiliente, mas eu uso essa energia. Eu aprendi isso na aviação. Desde o ano passado, quando eu decidi ter meu próprio avião, eu falei, eu vou estudar tudo de aviação. Então, para decolar e para pousar, você precisa de ar contra, né? Ar contrário, uma resistência.
E as pessoas não sabem aproveitar. Você vai velejar, você precisa de energia, de vento. Então você quer realmente crescer em poder ou em alguma coisa, você precisa de gente falando. Se é bem ou mal, você tem que aprender a converter essa energia. Eu acredito que se nesse país, né, políticos, né, governantes se levantarem, sabendo usar isso, as pessoas vão falar menos besteira. Né? Num cargo, por exemplo, de presidente da República, a pessoa ela pode pensar o que ela quiser, ela só não pode falar o que ela quer. Isso compromete muito a nação, né? As pessoas, ou organizações, até o futuro do país, as relações internacionais. Sem dúvida alguma. Eu gosto muito disso, que é você exemplificar com uma didática, com storytelling. Ele explicou, ele começou a falar, enfim, que ele, querendo ou não, tem um avião, começou a explicar a funcionalidade do avião, trouxe da aviação para, sabe, essa relação é muito gostosa, é muito verídica, mostra uma experiência, mostra uma maturidade nas ideias, mostra uma consciência de que ele pega uma metodologia em cada área da vida dele. Por exemplo, eu aprendi persuasão quando eu estava no exército, ou seja, mostra mais uma vez que eu tenho experiência em determinada área e mostra que eu crio metodologias em determinadas áreas. Isso é muito bom. Isso que ele falou sobre pegar energia mostra muito até de um livro que é Antifragilidade, que é você utilizar a energia, vamos supor, aquela pessoa quando bate uma energia ruim ou bate crítica, ela cai no chão. Existe o antifrágil, que é aquela pessoa que enfim, que tá remagaçando ela, tem pessoas que tá xingando ela, tá falando que ela não vai conseguir, ela pega essa energia e transforma em confiança. Ou seja, transforma em motivação mais ainda. Isso é antifragilidade. Foi o que ele disse, só que ele trouxe mais didático, utilizando o exemplo do avião. Isso é bacana, porque não adianta ficar falando perfeitinho, um juridiquês, que é muito falado, né, no ramo jurídico, porque ele está falando com pessoas. Então isso torna o discurso dele mais gostoso para quem está vendo. O Marinho se assemelha muito a isso, se conecta. Então preste atenção no seu discurso. Seu discurso deve conectar pessoas. Deve ter exemplos, deve trazer experiências na sua vida, desde a aviação, como foi dito, ou qualquer parte da sua vida, você traz isso. Eu trago experiência minha, ou seja, minha vida pessoal para um exemplo. Mais uma vez, trazendo comigo uma transparência sobre... Entende? Olha como é. Olha como é dito. Também saber de você, porque para realmente peitar uma situação como essa, o Brasil do jeito que está, problemas crônicos, desafios colossais, você tem que ter uma fortaleza interior para poder realmente ir adiante e encarar a vida como ela é. De onde é que você está tirando a tua energia, a tua motivação para ir adiante? Como é que isso surgiu na tua vida? Porque não é banal para todos os efeitos, você sabe que não é normal. Sim. Acredito que... O que ele está fazendo aqui é pirâmide com os dedos, tá? Isso aqui é geralmente quando você quer mostrar poder. Presta muita atenção. Eu falei isso no meu livro Leia a Mente das Pessoas. Como você ter poder de analisar e decifrar mentes. E a gente fala muito sobre leitura corporal, tá? E esse gesto aqui... Deixa eu trocar aqui para essa câmera. Tá vendo esse gesto aqui? Mostra eu tô no controle, eu sei o que fazer. Tá? Esse gesto... ele é muito comum em pessoas que querem gerar autoridade. Muito, muito comum. Em primeiro lugar, eu possa realmente... Muito comum, tá? Muito comum. Olha isso aqui. Olha esse gesto. Esse gesto aqui. Pirâmide com os dedos. 10 linear up, que eu também chamo. Tá? Movimento linear. Pra quem tá vendo, vamos supor que você não escutou bosta nenhuma que foi dito. Com essa cena, com essa foto, você já diz... é empresário, tem poder, ramo político, ou seja, algo que tenha poder, entende? Olha esse gesto, presta muita atenção, lembra que eu falei, a leitura corporal, a linguagem corporal, ela vai dizer muito mais que a sua boca, e a leitura corporal tem muito a ver mais do que você, tá? Você não domina isso, você não domina, porque você acha que é só ficar falando, só que se sua linguagem corporal não tá condizendo com a sua voz, cara, já era. Entendeu? Então, assim, presta muita atenção. Olha aqui. Olha que bacana. Olha esse gesto. Olha esse gesto aqui. Tá? Olha esse gesto. Poder. Tá?
ajudar o país, mas a força que eu tiro é das pessoas que eu ando junto, né? Eu duvido que tenha algum pré-candidato na história do país que se diverte igual eu. E pode, né, já começou perseguição e tudo, mas eu não deixo de curtir o tempo todo. Igual agora, vindo pro seu programa, eu tava, né, jogando Uno com alguns sócios e nosso advogado que anda junto e tal. Eu vou curtindo a vida doidado. Quem aqui sabe que é Uno? Coloque no chat. A galera, eu. Exatamente. Colocar elementos comuns na sua vida, dentro da sua fala, é muito bacana, tá? É como se fosse um magnetismo na sua cabeça. Cara, do nada ele mandou um Uno. Mas o que ele quis mostrar? Que tá se divertindo. Enquanto os outros lá, tá lá cuidando de o que vai falar, tudo mais, tá jogando Uno com a equipe. Olha que cidadão bom. Com uma tacada só, ele disse que ela é simples, ele colocou um elemento, vou até utilizar elemento hipnótico, que esse Uno ele quebrou. Porque é uma coisa que você sabe que é Uno. A galera toda até agora tá falando eu. Você sabe o que é Uno. Então você sabe tudo sobre Uno. Então quando você escuta Uno, você se conecta. Né? E não só isso, ele ainda jogou em cima que tava jogando com a equipe dele, ou seja, tá tudo bem, pô. Né? Ou seja, não mostra aquele empresário malvadão, entendeu? Que escraviza a equipe ou algo assim do tipo, não. Então, assim, com uma tacada só. Mostrou essa simplicidade, né? Que sempre é falada aí, essa persuasão da simplicidade que conecta. Mas não é só simplicidade, presta atenção. Não é você só dizer, sou simples, igual a gente analisou o Lula. Sou simples. Não. Ah, isso vai conectar? Talvez sim, em alguns momentos, mas é o que tem na sua boca, é o seu poder de persuasão. Isso é que importa. E eu quero que o brasileiro entenda isso. A gente pode ser esforçado, trabalhador, pode ficar horas, ficar sem dormir, mas desfrute, você pode ir curtindo. E se alguém levantar uma energia contra você, aprenda a usá-la imediatamente. Né? Teve um líder bem famoso, é amigo meu, o André Valadão. Ele pegou os stories dele e falou, não, o Pablo Marçal é muito interessante, ele ser candidato, aí, né, pré-candidato à presidência, mas ele é muito novo. Aí acabou de pegar energia, eu já parei e gravei um vídeo no YouTube. E a gente é amigo. Eu peguei e falei, ó, o Salomão ele começou a governar, né, o André é pastor. Falei, ó, o Salomão começou a governar quando tinha 20, eu sou 15 anos mais velho que ele. A Constituição não me acha novo, né, como tá todo mundo falando. Dos pré-candidatos, quero ver quem construiu riqueza igual eu construí, quero ver quem construiu na idade que eu construí. Realmente eu sou precoce, eu casei cedo, eu me tornei o executivo mais novo do grupo Oi Brasil Telecom antes de todo mundo, né? Na época eu tinha 200 mil funcionários, eu consegui chegar nessa posição. Então eu realmente sou precoce, né? Eu nunca esperei um dia ser milionário, eu consegui isso, eu nunca esperei ter equity, VGV e valor de mercado dos meus negócios em escala de bilhão, a gente conseguiu isso. Então eu sou precoce mesmo, eu acho que o Brasil precisa ser precoce. Gado de corte precoce, o agricultor, né, o pecuarista, na verdade, ganha mais. Porque tudo que é precoce, se for com responsabilidade, você consegue ter um ROI, né, um retorno melhor. Sem dúvida, eu queria... Bom, o que ele fez aqui? Ele pegou realmente o que ele está falando, que é de pegar energia, e presta muita atenção nisso. Ele pegou uma crítica, porque muitas pessoas falam, né? Vocês estavam falando aqui no chat, ele acabou de confirmar isso, que ele está muito novo pro cargo, tá? Que ele está muito novo pro cargo. Ele pegou isso num programa e transformou isso em condição para votar nele. Você entende? Ou seja, uma coisa que poderia, tá? Que poderia... Alan, você acha que ser muito novo é ruim? Não me interessa, eu não estou aqui analisando isso. Mas uma coisa que poderia ser ruim, uma coisa que atacam ele pela idade, por ele ser muito novo, ele pegou isso e converteu em possibilidade das pessoas votar nele por conta dele ser novo, por ele ser precoce, você viu isso? Então ele aproveitou esse momento, e em todos os momentos ele tem que aproveitar, a cada momento que a câmera está para ele tem que aproveitar isso. Tem que aproveitar a tentar reverter o que as pessoas estão falando dele. Tá? Reverter, pegar essa energia. Não é só falar, eu não sou muito novo. Vota em mim que você vai ver que eu não vou ser muito novo. Não. Isso é chato, isso é feio. Tá? Isso eu falo até em júri, para você ter noção. Eu sou mentor de alguns advogados, grandes advogados criminalistas aqui no Brasil.
em que a gente utiliza isso. Quando alguém está te atacando, você pega esse ataque e reverte ele. Não só fala que não é verdade, pega ele, coloca na mesa e começa a conversar. Você entende? As pessoas têm medo disso. Por mais que... Eu não estou falando se é verdade ou não. Então, assim, o que ele fez? Ele pegou um assunto que estava massacrando ele e colocou como possibilidade. Ele reverteu na sua cabeça dizendo, cara, mas pensa, precoce é bom, porque eu casei precoce, eu fiz as coisas precoce, fui milionário precoce. Ou seja, tudo coisa boa, poxa. Pô, ser milionário precoce? Quem fala, não, você tá muito bebezão pra ser milionário. Ninguém fala isso. O povo agradece, né? E não só isso, tá? Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso e até nos seus discursos de vocês, você que é advogado, você que é empresário, você que tá no ramo público, tá? Presta muita atenção nisso. Quando alguém te ataca, não só responda a ela, não, vamos ver então, sabe, insultando. Não, pega esse argumento dela, coloca na mesa, tenta reverter isso para um lado bom. É o que ele fez. A pessoa tá massacrando, achando que era um lado ruim, ele ser, querendo ou não, novo, ele pegou isso, mudou. É o que ele mesmo disse sobre energia. Você pega a energia, volta, que eu até expliquei sobre a fragilidade. Em vez de você desmoronar, ficar triste, ou ficar xingando, que pra mim é a mesma coisa que ficar triste, você ficar xingando, você pega essa energia, muda ela, e você pode te deixar mais forte ainda, tá? Porque é um argumento muito bom, beleza? Preste muita atenção nisso então. Eu ia te perguntar o seguinte, porque você estava falando, e eu desde moleque também adoro política americana. Tem um conceito que você tem cara de americano. Essa cara aqui de soldado, eu sei bem, já ouvi isso antes. Mas eu queria te perguntar o seguinte, tem o conceito Happy Warrior. O Happy Warrior é mais ou menos isso que você descreveu. É o cara que está ali se deleitando, que isso acaba contagiando quem está no entorno dele. Isso é fundamental para uma campanha. Agora, uma coisa que eu tenho notado na sua postura até o momento, é de você tentar parar acima dos rótulos da miudeza da política, da coisa rasteira, da trocação franca, porque a política é um esporte de contato e você se não sabe, vai descobrir agora, se é que já não está descoberto do teu lado. Ou então vou mostrar uma nova política. E aí eu quero chegar lá, mas aí nesse sentido... Ele olha para baixo e fala, então eu vou te mostrar a nova política. Como é que você pretende ser convincente, trazendo uma abordagem tão original, tão tua? Então, tem um negócio do cérebro que chama reserva mental. Tá. As pessoas, elas não dão a chance de ninguém ser diferente, né? Existe uma teoria mundial que nós somos iguais. Isso não existe. Se a gente fosse igual, não ia ter racismo, não ia ter nada. A gente não ia falar mal uns dos outros. A gente é diferente tentando ser igual. Então, cada um é um indivíduo, cada um tem uma digital diferente, cada um tem uma essência diferente. E o dia que a gente entender que cada um é diferente, a gente não vai encher o saco de ninguém mais. A gente aceita o Messias do jeito que ele é, a gente aceita o Luiz do jeito que ele é. Tu me aceita como aí, porra? Do jeito que você é. Tu me aceita? Tá. Eu não vou aceitar provocação tua aí não, tá ok? Eu gosto muito das atuações do Marinho. O Marinho, quem não sabe, o Marinho também faz imitação do Bolsonaro, Ciro, Lula. Não vou aceitar você vir aí com essa tua conversinha mole, tá ok? Você, pelo visto, tem problema com neblina, tá ok? Teve um problema aí com o helicóptero lá na montanha também. Explica esse troço aí, já te interrompendo aqui do meu jeito. Que história foi essa da porra da tua montanha aí? Explica aí pro nosso povo. Cada pessoa tem que subir a sua própria montanha, né? O da montanha, eu acho que eu sei mais ou menos essa treta da montanha. Porque saiu no Fantástico que o Pablo tava com um movimento de levar a galera que segue ele, ou alguém do curso dele, alguma coisa assim, para uma montanha, né? E aí esse ficou perdido lá e tudo mais, aí um tanto de gente deu hipotermia. Falaram isso, né, a mídia. Porra, Davi, você acredita na mídia? É foda acreditar ou não acreditar, é o que foi dito, né? Só explicar e exemplificar pra vocês. Então meio que isso tá martelando, eu lembro disso, saiu no Fantástico. O coach que levou a galera lá pro topo da montanha. Exemplificou isso sempre, né? Alan, ele é coach, ele não é... Cara, eu tô nem aí, você entende isso? Eu só tô aqui pra analisar ele,
tá? Então é esse caso. A galera tá lembrando. Ó, você noção, ele foi lembrado pra esse caso. Só pra vocês terem noção. A galera toda tipo, eu lembro. Quando você não sobe a sua, você quer cuidar da montanha dos outros. Então, quando uma pessoa ela não consegue superar as próprias montanhas dela... Eu não escutei. Teve um problema aí com o helicóptero lá na montanha também. Explica esse troço aí. Já te interrompendo aqui do meu jeito. Que história foi essa da porra da tua montanha aí? Explica aí pro nosso povo. Cada pessoa tem que subir sua própria montanha, né? Quando você não sobe a sua, você quer cuidar da montanha dos outros. Eu gosto desse deboche. Ele tá debochando porque a mídia ficou em cima, falou que ele foi responsável de levar aquela galera pra montanha, pra fazer um retiro, pra cuidar, enfim, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? E talvez a gente vai saber agora o lado do Pablo, que eu não sabia o que estava acontecendo. Quem sabe disso? Só que esse deboche, entende? Quem não sobe a montanha quer cuidar da montanha dos outros. Forte, debochado, entende? Isso é bom, esse ácido, ele é muito gostoso. Não é um ácido que rebaixa, é um ácido educado, é um ácido, sabe? Eu gosto disso, dessa acidez. Isso quebra, isso gera um pouco de humor. Pensa, ele foi muito criticado. Muitas pessoas ainda não gostam dele, ou enfim, o que não gostava e os que odeiam ainda fica martelando esse ponto e vai sempre martelar, principalmente quando, querendo ou não, ele tá numa carreira que vão querer todo dia martelar sobre esse assunto com relação a ele. E ele usar esse ácido é como se fosse ele leva no humor isso. Ele não leva a sério. E se não leva a sério, não é algo tão sério que aconteceu e ele quebra isso. Então é bom essa acidez você utilizar, principalmente para quebrar assuntos que, querendo ou não, são delicados. E o Marinho está fazendo realmente assuntos polêmicos, assuntos que ele envolveu em várias polêmicas. Isso é importante, tá? Isso é importante não só o Pablo entender, mas vocês também entender que quando alguém tá te rebaixando ou tentando ali, ele tá só pegando polêmicas do Pablo, eu vou falar podres, né? Mas o que a mídia fala de podres do Pablo e trazendo pra mesa pra ver a reação do Pablo e como que o Pablo, né? Enfim, pra trazer audiência ali mesmo. E aí, no caso, o Pablo, ele traz essa acidez, né? Igual eu expliquei pra vocês mais ou menos da montanha, que ele levou a galera lá pra montanha, os bombeiros falou que foi responsável, aí a galera começou, tá vendo? Mais um coachzinho de internet, levando a galera pra montanha lá, e aí passou frio, e aí passou apuro, quase morreu, sabe? Então, assim, foi... Enfim, quem sou eu pra falar alguma coisa? Mas, sobre essa acidez, trazer essa acidez da montanha, quem não sobe montanha... tem que parar de cuidar da vida, da outra montanha, enfim, gostei demais dessa acidez. Então, quando uma pessoa ela não consegue superar as próprias montanhas dela, ela vai ficar, né, igual você interpelou agora, tipo, e essa montanha? Uma das melhores experiências que eu tive, quem nunca teve, eu convido, vá subir sua montanha, vá assumir o ápice da sua própria vida, e quando você descobrir isso, você não vai encher o saco de ninguém mais. Eu imagino que você tá... eu imagino que você tá... ouvindo isso todo santo dia. E a política tem esse lado lúdico de tentar colocar, sabe, ficar no teu calo com algum episódio mais exótico que aconteceu. Mas aqui, para nossa audiência aqui do André Marinho Show, para botar pá de cal aqui para todo mundo entender. Sim. O que aconteceu? Nada. Um exagero. Não, nada. Ninguém machucou, ninguém arranhou. Por que o bombeiro ficou tão indignado? Não sei, tem que perguntar pra ele. Teve um bombeiro lá que eu nem vi. Bombeiro é dos meus aí, pô. Tem que perguntar pra ele. Um abraço pro corpo de bombeiro. Não apertou a mão de ninguém, não deu uma corda. Eu não vou desvalorizar o que ele fez, mas foi precaução que eu solicitei. Vai ficar respondendo isso, não vai mudar nada o cenário, né? Alguém me perguntou esses dias, você faria de novo? Não, porque quem é inteligente aprende uma vez, né, na hora que faz. Eu faria outra coisa parecida, né, numa outra oportunidade, com outra escala, para acessar outra frequência. Você fez desse limão uma limonada. E eu estava vendo uma entrevista tua recente, você disse que você também fez uma ação de marketing também, na hora que teve a repercussão, o avalanche de repercussão contra você, tentando, enfim, o cancelamento. Debochar daquilo, que é o cancelamento. Qual foi a tua estratégia de gestão de crise? Quais são os seus princípios basilares na hora de gestão de crise? Energia. Então, estava todo mundo querendo tirar sarro, né? Eu apareci no Fantástico, na Record, na Bandeirantes. Ao mesmo tempo, eu percebi a movimentação. Deixei gravar, foram lá em casa, contei tudo. Só que eu já fiz o branding, né, do produto que eu estava lançando. Tá. Aí eu percebi 1 milhão de pessoas nos meus stories, vindo, né, fazer doideira. Eu gravei um vídeo de remarketing falando o seguinte... Falei, você tá caçando a montanha aqui, né? Só que tem uma montanha de lixo emocional na sua vida, você vai clicar aqui e vou te mostrar como é que resolve.
A galera curiosa e doida clicou, eu vendi 20 milhões de reais a mais. Pronto. Enfim, dizendo ali sobre energia, enfim, contou a história ali pra vocês que estão olhando, vocês estão escutando da própria boca do Pablo. Gosto muito de escutar da própria boca da pessoa. Ah, lá, é verdade ou não? Não me interessa, né? Tá falando ali, eu expliquei pra vocês o que foi dito na mídia, ele tá falando o posicionamento dele. Simples assim, eu gostei, ainda bem que ele falou o posicionamento dele. Tá, ainda falou o que ele utilizou, é aquele negócio. Até o que o Marinho falou, né? Usar o limão. Aqui tá bom o áudio agora. Fazer o limão, né? Pegar o limão e fazer limonada. Simples assim. Muito bom. Tá, e por cima, em tese, na tua Ah, não é por cima. Mas fica uma nuvem pairando. Mas isso fica na cabeça de quem não cuida da própria vida. Se a pessoa falar, pô, o cara subiu na montanha, aconteceu alguma coisa, não aconteceu, então toca a vida. E se tiver acontecido, a responsabilidade é dele. É aí, é esse tipo de... Se o Brasil tiver um pensamento assim, ele vai olhar e não vai ficar o dia inteiro caçando notícia. Ele vai ser a notícia. Sabe o que é o problema? O problema é que o brasileiro, ele caça a notícia, mas ele não é a notícia. E ele tem medo de ser notícia. Então é por isso que ele desce o pau na notícia dos outros. Então isso é no empreendedorismo, isso é em governança, em tudo. Então, deu tudo certo. Só para você ter uma noção, quando a gente desceu, saiu uma nota no G1 assim, 32 turistas se perdem. E nada mais. Só que um bombeiro bateu o olho em mim e falou, Pablo Marçal, vem cá, vou tirar uma foto sua. Eu falei, não. Aí ele vendeu a informação pro jornal. Mó da hora, eu acho legítimo, o cara, né? A renda dele é baixa, ele precisa de complementar vendendo uma notícia pro jornal. E aí foi da hora, cara, que aí na hora que descobriram meu nome, saiu em 400 jornais. Só que é o seguinte, eu tive que pegar a energia, eu não posso ficar só alguém lá falando besteira, né? Nós somos o número 1 em faturamento e infoproduto na América Latina. Então quando eu vi a tiração de onda, eu falei, então agora vocês vão ver, clica aqui. Antigo arrasta pra cima. E deu certo. Arrasta pra cima. Agora, a percepção que a pessoa tem é problema dela. Isso parece grosseiro, mas é realista. Sim. Se a pessoa ela realmente cuidar dela, né, e assumir o autogoverno, ela não importa com a notícia dos outros, não. Já vamos falar do autogoverno, do governarismo que está virando a sua marca registrada. Marca do Brasil. Você está querendo consolidar no conceito coletivo do brasileiro esse conceito coletivo. Porque está errado essa expressão tecnicamente? Não, achei bonito. Achou bonito? Ah, é porque é difícil o entrevistador falar isso, a galera não entende o que é isso. Vamos lá, vamos lá. Padrão americano. Vamos meter o inglês daqui a pouco aqui. Mas vamos lá. Uma coisa que eu sou um profundo estudioso de figuras políticas desde sempre. Eu faço imitações desde os 8 anos, eu acesso a psicologia desses personagens. Ah, foi você que estava na casa do Temer? Não, só notícia. Eu que estava lá junto com o André. Você esteve junto comigo recentemente, tal, tivemos um jantar exuberante, certo? Eu te dei algum conselho valioso? Foi muito bom. Foi Loé? Foi ótimo. Tá, então, mas voltando a falar disso. Personagens da política, essas personas, esses arquétipos que cada um representa. Eu tô tendo a dificuldade ainda de decodificar qual é a tua. Não vai conseguir, ué. Calma. Já tem alguns indícios. Mas uma coisa, até porque aqui, pô, a gente estamos te conhecendo, você está se apresentando em programa. Obrigado pela oportunidade. Quero te perguntar o seguinte. A política você tem que traçar um contraste mais nítido e claro possível contra os seus oponentes. A lei ABC da política, 101, 101, como os americanos falam, é você realmente antagonizar um polo e você mirar sua artilharia nele. Você quer inverter essa lógica. Por que e como você pretende fazer isso? Como é que você acha que isso vai te render dividendos eleitorais ao não polarizar com os seus adversários? Então, eu estava ali agora no Rio de Janeiro falando com uma classe de juízes, de vários sindicais patronais e tudo. E aí eu fui contar essa história. Eu sou piloto de corrida também, ou melhor, estou, né, que eu não vou seguir carreira. Boa. E quando você vê um país que está puxando para a esquerda, é como uma roda de um carro de corrida que está desalinhado. Isso vai tirar a velocidade do carro. Presta atenção, de novo. Mostrar com outras palavras o que ele quer dizer, mostrar através de uma historinha, uma didática muito gostosa, porque quem está ouvindo ele são pessoas. E são pessoas que muitas das vezes não têm um juridiquês, não sabem palavras difíceis. Então é muito importante vocês
falarem, principalmente quando vocês precisarem um foco em vocês, utilizarem metáfora, ele vai utilizar o carro. Presta muita atenção, vou até voltar mais um pouquinho para vocês pegarem atenção. Ele está começando a falar agora de um carro, que o carro puxa para... E a gente vai terminar de ver, mas eu vou até voltar para vocês verem. Olha essa didática. Trazer coisas que você sabe do dia a dia, o carro que vira o volante, enfim, o avião, sabe? Trazer isso. Isso mostra para outra pessoa, sabe? Eu falo isso até em júri. Em júri, para você ter noção, tem advogados que tentam ficar falando juridiquês e tudo mais. E tem, sabe, o que eu falo, principalmente meus mentorados, que são dessa área mais jurista, é você falar com pessoas que não sabem de absolutamente nada. Sabe, se você quer falar para um determinado número de pessoas, você deve achar pontos em comuns. E o ponto em comum de todo mundo é uma linguagem simples, direta. Se você está falando com uma pessoa que é extremamente sofisticada, a fala dela é uma pessoa extremamente estudada e aquela coisa toda, beleza. Você precisa se relacionar, conectar com ela. Mas quando a gente está falando com inúmeras pessoas, a gente precisa conectar com essas inúmeras pessoas. Como que eu conecto com isso? Utilizando linguagem simples, didática, trazendo exemplos que todo mundo conhece. Todo mundo conhece um carro. Se ele falasse trazer uma caneta preta sul do Nordeste, pô, entende? Agora, quando ele traz exemplos reais, exemplos que todo mundo conhece, exemplos simples, ele conecta com você. Entende? A gente ficou 13 anos desalinhando esse carro com extremismo, e esse carro ficou puxando para a esquerda e gasta o pneu tudo. E além de perder velocidade. Deixa eu voltar a explicação do carro. Como você pretende fazer isso? Como é que você acha que isso vai te render dividendos eleitorais ao não polarizar? Voltei para ver sobre falando sobre o carro. Eu estava ali agora no Rio de Janeiro falando com a classe de juízes, de vários sindicais patronais e tudo. E aí eu fui contar essa história. Eu sou piloto de corrida também, ou melhor, estou, né, que eu não vou seguir carreira. Boa. E quando você vê um país que está puxando para a esquerda, é como uma roda de um carro de corrida que está desalinhado. Isso vai tirar a velocidade do carro. A gente ficou 13 anos desalinhando esse carro com extremismo, e esse carro ficou puxando para a esquerda e gasta o pneu tudo. E além de perder a velocidade. Só que agora a gente está com esse carro puxando muito à direita. O carro está praticamente parado, ele não está ganhando velocidade. Então, se você ficar de um lado ou de outro, assumir essa polarização, além de ser faccioso esse tipo de movimento, isso vai paralisar o país e vai criar uma ruptura institucional. Então ninguém está falando de crescimento de país, está falando só de eu não concordo com o que você fala, isso não interessa. Eu achei interessante, a maioria do público que estava lá, né, os presidenciáveis estavam palestrando lá, eu achei muito interessante quando eu contei esse caos para eles olharem. Quais eram? Quem que estava lá? Eu não sei os nomes, eles não me conhecem. Tá, isso é bacana, tá? Eu já falei isso até no Lula. Uma coisa é você falar o que você disse. Outra coisa é você falar que outra pessoa concordou com o que você disse. Igual dizendo que os juristas, depois que ele disse isso, eles bateram palmas. Isso na sua cabeça mostra que tem outras pessoas também confiando no Pablo, tá? Isso é muito potente no sentido de conectar com a cabeça das pessoas. Também chamado muitas das vezes aí, para quem faz marketing, prova social, mas isso é forte porque mostrar que outras pessoas estão falando de você é como se já tivesse chegando no seu cérebro uma informação validada. Porque outras pessoas, que ele falou juristas, batendo palma. Ou seja, outras pessoas que provavelmente têm uma escolaridade acima, enfim, ou seja, mostrar que pessoas estão falando com você é muito forte. Pessoas vangloriaram você é muito forte. A gente falou isso na análise até do Lula, que ele utilizou isso. Quando ele citou que uma pessoa disse isso. Você citar no seu discurso que outras pessoas também concordam com você é muito forte. E principalmente se essa pessoa que bateu palma pra você for, eu vou dizer acima da média, mas no sentido de ter alguma autoridade, alguma relevância social em nosso meio. Entende? Então, assim, isso é muito forte. Para você utilizar em qualquer tipo de apresentação que você quer que as pessoas concordem com você. Mostrar que outras pessoas também concordaram. E se você tiver
pessoas com grande autoridade ainda falando de você, melhor ainda. Essa eu também não conheço eles, eu tô conhecendo eles agora. Mas os presidenciáveis estavam lá, o Santa Cruz, que tá pelo Podemos, o Luiz tá lá, O Luiz estava lá? Não sei se ele estava, não cheguei a ver, que eu só entrei na minha palestra e saí. Eu encontrei com o Santa Cruz, que é o general, Sim. ex-ministro. Eu tinha falado o quê? Santa Cruz. É santo, do mesmo jeito, é esse mesmo. Eu arranquei um sorriso dele. Não, não é possível. Arranquei um sorriso dele. O cara A galera falou, você desbloqueou. Mágicos mesmo, mas vamos lá. O Janones, até falei com ele por vídeo chamada, também tá lá, boa. deputado. O Ciro, né, tá com Covid. Mas eu tava lá presente como, rapaz? Eu tava lá com você? Covid, ele apareceu lá por vídeo chamado. Daqui a pouco eu já vou te dar uma traulitada aqui. Repare bem, só um pouquinho que o que é teu tá guardado, tá? Mas pera lá, me explica de novo. Como é que você pretende, agora que você tá fedendo a leite aqui ainda? Eu sinto que o Pablo ainda é uma conexão muito de... Eu senti uma... O que eu falaria pra ele? Se eu fosse o mentor dele, de persuasão, influência, poder, tentar um pouco mais... lógico que ele está trazendo uma linha mais séria, né? Mas tentar entrar nas brincadeiras mais ainda. Eu sinto ele um pouco sério, igual, principalmente o Marinho está fazendo uma imitação. Eu sinto ele um pouco sério em relação a isso ainda, sabe? Isso pode ser de vários fatores, mas criar uma observância nisso. Lógico, eu não estou falando para ele ficar dando risada, porque dar risada demais é bobo, tá? Isso não é muito bacana, você ficar dando risada a todo momento. Isso é coisa de bobo, tá? E não passa uma questão de autoridade. Porém, usar um pouco de humor, o sorriso ele conecta muito forte. Então, sorrir, brincar junto é gostoso. Isso mostra, isso rebaixa ele no sentido de mostrar que ele não é uma pessoa muito distante de mim. Eu me conecto muito forte, o sorriso conecta, isso é fato, tá? Cuidado, ficar sorrindo demais... Pelo amor de Deus, tá? Você vira um palhaço. Um palhaço. Então, assim, utilizar com inteligência, humor gostoso. Eu sinto ele um pouco preso ainda. Ele é um pouco preso aqui. Tá mostrando aqui? Aqui, ó, o rosto. Eu sinto ele um pouco preso quando o Marinho, tava observando isso, quando o Marinho faz as brincadeiras. Então, eu senti o Pablo, que se fosse ainda para tornar ainda a persuasão melhor, se fosse o mentor dele, o que eu falaria? Falaria isso para ele. Principalmente quando ele precisa de uma conexão com a audiência, eu senti falta de mais brincadeira, mais risadas, mais, sabe, um conforto com a fala junto com o Marinho ali. Eu senti isso, tá? Ser sério, beleza, ele precisa ser sério. Ele precisa, não tô falando pra ele fazer gracinha, porém eu senti falta, sabe, de uma conversa, de um sorriso, mais sorriso conversando com ele, entende? O pessoal tá falando aqui também isso, tá? No chat. Olha que bacana. É uma teste de persuasão. Eu falar que outras pessoas também concordaram comigo. Entende? Eu senti isso nele. Mas, lógico, isso vem dele, isso tem se sentir confortável. Mas se fosse pra dar uma chavinha, um aperto em relação a sentir mais confortável no sentido de brincar também junto, nas imitações, dar mais risada, não ficar tão desconfortável, principalmente quando o Marinho faz brincadeiras, porque são brincadeiras que não afeta, não alfineta, porque tem brincadeiras que você entra em determinado lugar que te alfineta, só que mesmo assim eu pego essa alfinetada e ainda brinco mais ainda, tá? Porque mostra que eu tô confortável, que eu me zoo também junto. Eu até falei, né, que essa autozoação, ela é muito forte. Porque quando o Pablo, ele utiliza um humor mais ácido quando fala de alguma coisa que ataca ele. Porém, eu gosto dessa autozoação porque traz junto, traz eu, sou pessoa, sabe? O Bolsonaro faz muito isso. Né? Tal que quer coisada toda, eu gosto de comer pamonha, quer coisada toda. Ele traz a simplicidade, ser coisa gostosa, sabe também falar em certos momentos. Não tô aqui pra falar se ele é bom, se ele é ruim, só tô falando aqui. Mas eu senti gostaria mais de ver o Pablo mais sorrindo, mais entrando nas brincadeiras, sabe? Eu acho que aí as pessoas falam, mas Lã, o que tem isso? O que isso tem a ver com persuasão? Tudo é conexão. Persuasão não é só você falar sério e olhar para a pessoa e a pessoa vai concordar, as pessoas, uau, que incrível. Não. Persuasão é você se conectar, não só com o Marinho, mas com a audiência que está aqui escutando. Eu senti falta disso, tá? Minha opinião.
acabando de entrar, tá calçando a chuteira aqui agora, já quer sentar aqui para jogar Champions League contra a gente? Espera lá um pouquinho, porque macaco velho não pula em galho seco. Eu quero te perguntar o seguinte, como é que você vai se destacar no meio de tanto peso pesado e titã da política? Tá vendo? O Marinho fez uma imitação sensacional, brincando, só que o Pablo ainda continuou sério. O Marinho desfez a imitação para fazer a pergunta, né, e tal. Sentir falta, sabe? Dessa mais risada, mais tudo mais. Pode ser que ele quer trazer, ou enfim, são várias questões, mas eu senti mais falta disso. Ele poderia ainda ser uma pessoa que ele, dessa linha que ele está seguindo, só que ainda dá uma brincada, entrar junto com a brincadeira, isso é gostoso, isso conecta as pessoas que você não tem noção. Política. Olha, se for perceber, os grandes nomes da computação começaram em garagens e os grandes não estão nem aí hoje, né? Uma empresa gigantesca de telefonia que você já usou provavelmente, a Nokia, nem existe mais. Mas o cara que saiu da garagem, o pequeno, o Steve Jobs, revolucionou tudo, né? As ideias, o sêmen e as iniciativas, as ações, a semente também, começa tudo pequeno. Então, assim, não sei o que adianta alguém ser grande e não conseguir lograr êxito em ser o presidente do Brasil, como se tivesse... Entendeu mais uma vez? Semente, trouxe ali Steve Jobs, mostrou que todo mundo começa pequeno, não começou na garagem. Olha a história. Ele poderia muito bem falar, não, porque todo mundo começa pequeno um dia e realmente eu tenho chance. Não, pô, ele trouxe junto, ele deu exemplo, sabe? Ele trouxe o porquê, fundamentou, jogou pra cima, falou sobre a Apple, pô, mencionou Steve Jobs, ainda colocou semente, começa pequeno. Olha essa exemplificação, sabe? Muito bacana você sempre utilizar isso no seu discurso, sempre. Repetindo a segunda série 4 vezes, né? Tem candidato que vai repetir a 6ª vez. Então, você falar que é político, o máximo que você tem de vantagem em relação a mim é que você é viciado em alguma coisa da política. Eu tenho uma grande vantagem, eu não tenho vício político. Toda hora alguém senta e fala, nossa, a gente vai doar milhões, eu não quero ser seu escravo. Quanto que vai custar isso? Ah, eu quero a cadeira tal, não interessa. Uma coisa eu posso falar para todo mundo, né? A gente não precisa de dinheiro. E tem um problema, eu não vou sentar na cadeira de presidente do Brasil devendo nada para ninguém. Se tiver que dever, hoje mesmo eu estava vendo, o fulano falou que está com você. Eu falei, então tá comigo, o que custa isso? É a pergunta que eu estou fazendo, né? Eu já tenho trânsito dentro do parlamento já há alguns anos, né? Eu não mostro nos stories, mas a gente está bem relacionado dentro do parlamento, né? Na nossa casa legislativa bicameral. E, cara, acho que a chance do país de avançar, de alguém apontar uma proa diferente, não sendo alguém que veio da política, mas que exerce política de forma privada, gerando emprego, gerando renda, sem conversa fiada e sendo bem direto, isso vai incomodar muita gente. Eu acho que é uma grande chance, é um portal que se abriu sobre o Brasil, talvez não abra de novo nas próximas décadas. Não, você tem uma brecha inédita aí para tentar se cacifar e se consolidar aí, porque tem realmente um eleitorado órfão aí que ninguém conseguiu realmente capitanear esse movimento que está solto aí. Mas vamos lá, tá tudo certo. Tá vendo mais uma vez, sim? Olha o semblante do Paulo um pouco mais triste, meio não brincou ainda, sabe? Eu senti falta disso ainda mais uma vez. Eu colocaria mais esse ponto. Deu Pablo Marçal, agora? Presidente da República, 39º presidente da República Federativa do Brasil, Pablo Marçal. Você está subindo a rampa, está gozando ali do prestígio, lua de mel, aquele momento onde você precisa aproveitar esse respaldo do crivo popular para poder ir adiante com a sua agenda. E aí, quais são as suas 3 prioridades máximas nesse contexto? Infraestrutura, mudança de mentalidade, digitalização do país. Você pediu só 3? Agora eu vou te pedir para elaborar um pouco as 3. Sem infraestrutura o país não cresce. A gente precisa nos próximos 10 anos de ter pelo menos uns 2 trilhões de dólares de investimento em infraestrutura. Hoje o Brasil tem... O Pablo ele tem uma... Ele tem já é muito acostumado com câmera. Olha muito pra câmera, tá? Isso remete que ele tá conversando com você, então é difícil as pessoas fazerem isso, porque querendo ou não, é como se fosse um talk show, é como se fosse, pegou muito dos Estados Unidos, mas uma entrevista mais, você vê que é muito difícil as pessoas olharem pra câmera, só aquelas pessoas que já estão acostumadas ali com a câmera, que realmente estão conversando ali. Então assim, isso é bom, isso é ruim? Olha, particularmente, depende.
tá? No caso dele, ele também, querendo ou não, ele tá falando pros brasileiros e ele tá muito agressivo na campanha. Então, assim, ele precisa olhar pra câmera. Só que, por muitas das vezes, pode achar ainda intrometido, metido, porque, assim, a conversa tá entre os dois. É um talk show. É muito difícil estar olhando pra câmera, se não for pra fazer uma brincadeira, se não for pra... Sabe, é difícil você ver isso. Se você pegar a entrevista ali dos grandes talk show, por exemplo, Danilo Gentili, Tata Werneck, você vê que não existe essa olhada pra câmera. Você tá conversando, entrevista ali um com o outro. Lógico que a posição, o ângulo dele não tá 100% voltado pro Marinho, tá virado pra câmera, mas a conversa toda tá sendo com o Marinho. E essa pegada de sair com o Marinho e olhar pra câmera pode parecer um pouco mais comercial. Por exemplo, tô conversando aqui com vocês, vamos supor, tô conversando aqui com a pessoa. Então, Davi, o que você pretende fazer no Brasil? Bom, eu prefiro fazer a economia crescer. Porque a economia vira um pouco mais propaganda, entende? Então, assim, o que eu falo pra vocês é que cuidado, tá? Essa olhada com a câmera, principalmente em talk show. Lógico, quando você tá fazendo um vídeo, um stories, você não vai ficar olhando pro lado, né? Você vai ficar olhando pra câmera. Porém, é uma entrevista, é um talk show. Então, preste muita atenção. E cuidado com uma... Ele tá com uma posição de muito poder. Mas eu sinto ele um pouco... Ele não um pouco, como é que eu posso dizer, confortável em si. É uma posição que desde o começo ele continua sim com essa mesma posição. A mão na cadeira, isso é gesto de poder nato. Se você vê, por exemplo, Vladimir Putin, uma das fotos que mais repercutiu dele é ele sentado na cadeira com as duas mãos apoiadas do mesmo formato que o Pablo Marçal. Então assim, é um gesto de poder, só que toma cuidado. Poder demais, peraí, entendeu? Não se conecta, entende? A pessoa vê, beleza, poderoso, só que ele poderia relaxar ainda, brincar mais um pouquinho, trazer, que ele ainda continuar com a pose de poder, entende? Ele poderia estar indo e voltando nisso com bastante conforto. Só que ainda eu sinto um desconforto aí, principalmente na fala, quando ele fala ainda, sabe? Sente ainda, parece que vai levar uma alfinetada. Eu acho que essa é a expressão clara. 20 mil obras paradas. Vocês não vão me ver nesse processo eleitoral criticando nem Luiz, nem Messias. Eu não vou criticar pessoas aqui, mas política eu vou só fazer perguntas. Pergunta para os seus candidatos ou pré-candidatos por que tem 20 mil obras paradas aprovadas com dinheiro no caixa. Por que esses caras não dão conta de resolver isso? Parece que eles não têm talento para isso. Eu não sei explicar o certo. Por isso que a gente tem que fazer pergunta para eles. A gente tem 100 mil projetos aprovados e tem a vinculação do recurso e os caras não saem com isso do lugar. Nesses últimos 4 anos, pergunta para o governo federal quantas obras originais que ele conseguiu fazer nesse período. Isso é pura verdade. Não fez. Não tem um contato visual muito forte com o Marinho, eu tô sentindo isso. Lógico que ele dá uma olhada, mas só que ele continua, né, com o movimento da cabeça, só com o olho para cima, com esse vai e vem, mas só que eu não sinto uma conexão dentro do olho do Marinho, entende? Isso que eu falo pra vocês. O que eu mudaria? Uma conexão mais forte, olho no olho, é um talk show ali. Entende? Eu não sinto uma conexão forte com o Marinho em si, nessa expressão em si. Então sim, você tá com raiva? Não. Olhou questionando política. Não olhou ainda. Pensou pra mim, não olhou pro Marinho em nenhum momento. Alguém mandou não olhou pro Marinho. Na caixa de pergunta no Instagram. Aproveita pra seguir lá. Não olhou pro Marinho. Não olhou pro Marinho. Marcal. Olhou uma vez. Marçal, mas lá é Cal. Eu vou votar no Messias porque eu amo ele. Aí eu deixei, né, a pergunta da pessoa e eu escrevi, eu amo o Brasil. Uma vez, você entende? Quando você está conversando com uma pessoa, você fala, eu fico vidrada, principalmente no olho dela. Tá? Eu posso brincar, enfim, não é ficar feito louco, um psicopata olhando pra ela. Lógico que não. Não leva tudo ao pé da letra, não. Porém, você pode ir olhando, brincando, sabe? Mas eu sinto que esse desconforto na cadeira, esse, sabe, de querer mostrar e não querer olhar muito no olho. Eu entendo isso. Acho que é hora de você deixar de amar político, amar partidarismo, começar a amar o país. Continua sem olhar lá. Mesmo que você às vezes não concorde, você tem que pensar assim, ó, eu vou pensar dessa forma pelo meu país, pelo crescimento desse país. E eu quero te falar algo, até 2030... Pô, agora que eu vi, a minha câmera tá em cima do Marinho. Aqui pra vocês verem aí, ó.
deixar no meio aqui deles. Olha lá, tá vendo? O Marinho, ele continua... 32 nós seremos... Ó, vidrado no Pablo, tranquila lá. E olha o Pablo. Não olha pra ele. Eu mudaria isso, igual eu expliquei. Se eu fosse mentor do Pablo, eu focaria nisso, tá? Dele ter mais essa conexão com as pessoas, principalmente o apresentador. Somos a nação mais próspera da Terra. Uma vez o governo olhou, não dá conta de fazer beleza. isso. Mas não dá. Não dá. Agora todo mundo junto dá. Se a gente tiver um pacto, vocês desistir com esse negócio de direita e de esquerda, essa onda de Revolução Francesa, porque isso é doutrina de Revolução Francesa, 200 e tantos anos, 223 anos, salvo engano, que a gente vem com essa conversa de esquerda e direita. Isso só vem quebrar a nação, a gente tem que mirar isso aí pro alvo. Não é querer ser melhor do que quem faz isso. Pra você ter uma noção, 30% hoje do país está num extremismo, ou de esquerda ou de direita. A boa notícia é, eles não vão mudar. Agora, 70% do país que entender a mensagem que eu estou passando, a gente consegue carregar essa máquina e fazer esse país decolar. Inclusive, é um dos poucos países com essa dimensão que não conseguiu crescer em relação a PIB, está realmente estagnado na última década. É o único dos BRICS que não despontou. É o único do BRICS que está de brinks. Que está de brinks. É o único. Ó o cara, chegou chegando. Mas, Paulo, em relação a exatamente esse seu projeto, essa sua ideia que você está traçando em termos de digitalização do governo, onde é que passa isso exatamente? Qual é a necessidade disso de fato e como é que dá para aplicar? É assim, ó, o número que vai deixar todo mundo impressionado em relação à digitalização é a defesa cibernética, tanto a americana quanto a brasileira. A americana gasta 5 bi de dólar, ou seja, 25 bi de reais por ano para defender os dados, só para defender, ok? O Brasil gasta 19 milhões de reais. 19 milhões eu gasto para fazer um aplicativo. Um aplicativo para rodar MVP, entende? Então assim, ou a gente não tem dados nenhum, que é isso que eu já sei, Sim. ou então a gente está na era das cavernas ainda, na informatização do país. Aí alguém fala, nós avançamos demais. A gente é muito lento para avançar, sendo um país, né, que já alcançou, hoje está em 13º lugar no PIB nominal mundial. Sim. Já chegamos em 5º lugar, já mostramos que o que Eu vou tentar dar uma passadinha para frente para ficar mais rápido em si. de pessoas que se formam numa academia, ou que a gente chama aí o ensino. Muitas pessoas. O Brasil cresceu por sua causa, sabe disso? Opa! Então, pela renda que você está gerando e empreendendo. Deixa eu olhar esse aqui. Eu criei também, mostrando o governalismo, esses 12 perfis de brasileiro. Se você, por exemplo, prosperar, você trabalha para alguém hoje? Eu estou aqui focado na minha Mas carreira. Você cresceu. Sim. Você faz a gestão da sua carreira. Perfeitamente. Você trabalhava onde antes? Na Jovem Pan, Na Pânico. Jovem Pan, no Pânico. Aí o que você fez? Você trabalhava para alguém, Sim. para um empregador. Agora você trabalha para muitas pessoas. O Brasil cresceu por sua causa, sabe disso? Opa! Então, pela renda que você está gerando e empreendendo, você está colocando várias pessoas aqui no seu estúdio para trabalhar com renda direta e indireta. É verdade. E o Brasil só cresceu por sua causa, por minha causa. Aí, pessoal, concorda, né? Todo mundo concorda, né? Pô, Mas esse é o lance. Valeu, rapaziada. E é isso que a gente tem que fazer como país. O governo que fica com a parte, né, da produção, ele não dá conta de fazer o país crescer. Ele dá conta de administrar esse consórcio compulsório chamado imposto para retribuir para o coletivo. Sim. Então, haveria de ser assim. Nem então, sempre mas assim. isso é só uma ajuda, isso não é a resolução do problema. O problema que resolve somos nós. A gente tem que colocar na educação, desde pequeno, o ensino a empreendedorismo, a investimento, a finanças, a família, cara. Aí alguém fala, mas como que a gente vai ensinar a família? Fala, calma, amiga, a família é um batalhão. Dependendo do jeito que a pessoa acredita que é a família ou não, ela tem que pensar o seguinte, eu tenho que honrar esse povo, eu tenho que prosperar por causa dessas pessoas aqui dentro da minha casa. Sim. Então, se a gente aprender isso, né, que a tutela hoje é do Estado, eu também vou discutir isso mais para frente, que a família que quer ensinar os filhos, eles têm que ter esse direito também. Eu vi o Biden falando uma atrocidade essa semana que... Como foi? Eu vi um pré-candidato validando, né? A mesma linguagem, né, os dois. Falar o seguinte, que o aluno na escola não é dos pais, é do professor, é do Estado, ele falou isso. Isso é plenamente uma besteira. Porque você é o tutor real. Vou passar pra frente. Coisa ela tem uma insegurança na essência dela e na identidade. O jornalista se assemelhou demais com um comportamento petista. Mas isso quando você é extremista, você pode ir para qualquer lado. Esse é um comportamento cerebral. Você vai criar um povo fanático, um povo que te dá um cheque em branco. O que o STF tinha. Qual ministro que ainda está na corte atual que você
do wishful thinking também. Eu tô passando aqui pra frente pra ver se eu acho alguma coisa, que senão vai ficar muito longo. Um desejo meio ingênuo de achar que isso realmente vai desenfeitiçar todo o povo que essa armadilha que já tá posta. Não, peraí. Por onde passa esse... Mas eu já te falei, isso não é um desejo, não. Isso aí já é real. Concreta. Sim. Tudo é uma construção, tem tempo, mas o nosso último presidente era totalmente voltado a Deus, pátria, família, e falava em abstrações, e chegou lá e não entregou nada. Traiu sistematicamente tudo que prometeu. É natural que você fique receoso e pensando, talvez seja o momento que as pessoas estão buscando mais experiência administrativa, alguém que já tem um lastro comprovado, um retrospecto. Você tem um retrospecto na iniciativa privada. Como é que você equaliza isso daqueles que estão te acusando ainda de estar um pouco vago nas suas propostas? Me fala uma coisa, qual que é o pré-candidato que já tem um programa de governo pronto? Você sabe falar? Projeto Nacional de Desenvolvimento, rapaz. Vem de longe, 38 anos de vida pública, estudei como uma beira 1. O Marinho imitando, lógico, de forma humorística, o Ciro. Lá em Harvard. O problema é que... Olha aqui. Mais uma vez, sério. Ele brincando, ele sério. Cara, leva no humor, tá? Tudo. Porque, pra quem tá vendo, pode estar pegando isso como, chatão, sabe? Brinca, tá? Brinca o máximo que der. Vendendo coco bambu, aquele vagabundo. Pera lá, pô. Olha a cara do Pablo. É uma brincadeira, ele só tá imitando o Ciro. E o Pablo, ele fica aí, enfim, olha o semblante dele, olha o que eu sempre falo pra vocês, sempre na posiçãozinha, e sempre, sabe, eu senti falta de uma brincadeira, e a cada vez tá me voltando a mesma questão sempre, e se bate várias coisas na minha cabeça, em várias questões, é uma coisa que não me deixa confortável, sabe? Esse é o problema, ninguém cai nessa conversa. Mas o Ciro pode gostar ou não? Olha o semblante. Isso é muito forte. Porque o nosso cérebro, o nosso inconsciente tá pegando tudo, cada detalhe, para depois a gente dar a nossa conclusão. Se é ou se não é. Se faz sentido ou se não faz sentido. Então isso é muito importante. Tá? Se você vai num debate, se você vai para alguma coisa, sabe? Se outra pessoa tá brincando ou se tá levando humor... Se você não levar junto, você vai ser sempre chatão, isso não vai conectar, você vai ser o chato, não te dá poder, te dá como um chatão, tá? Não fica achando que ficar sério em todo momento, isso é legal. Pessoas poderosas utilizam o humor na hora certa, pessoas poderosas entram no clima, sabe? Pessoas que realmente são extremamente persuasivas. Pode criticar ou não? Até. Então, só que é pro feudalismo, é pro século XVII, pro coronelismo, não é pro Brasil que a gente tá querendo levar. Suas propostas não são concretas. Amiga, eu fui o último a chegar na corrida. Eu vou passar as próximas 12 semanas, a partir de segunda, falando dos 12 pilares do país. Eu quero ver algum pré-candidato falar disso. Sabe como é que faz um programa de governo? Paga alguém técnico, entrega, você finge que decora e fica todo mundo sendo enganado só para registrar no TSE. As propostas estão vazias. O Brasil tem 19 mil problemas. Vocês querem que o pré-candidato ou candidato à presidência seja uma... Mais uma vez, principalmente agora que a gente tá... Sentiu melhor, né? Olha a olhada, sempre olhando na câmera aqui que eu falei pra você. Pô, ele tá conversando com o Marinho tá brincando e tudo mais. E ele olhando pra câmera, chamando vocês. Aí já tá conversando já com os telespectadores. Um Michaelis, um dicionário, que seja um léxico, que ele seja um lexográfico e que ele saiba a resposta. Olha aqui pra você ver. Você pode dar umas olhadas, igual eu expliquei, só que aí já tá amassando demais olhando pra câmera. É igual falando assim pra vocês. E aqui, como se a pessoa que estivesse ali conversando só fosse uma intermediadora, é eu e você que tá conversando. Não gostei. Se fosse, no meu caso, fosse o mentorado, falaria pra ele prestar atenção nisso, talk show, olhar mais pro telespectador, brincar umas vezes, sim, olhando pra câmera, mas olhar mais pro telespectador, pro apresentador, na verdade. Resposta de todas as coisas da Terra. Tem um problema muito sério acontecendo nisso. Toda hora alguém fala, mas o que você acha disso do quarto programa de incentivo? Eu falei, conta pra mim o terceiro, o segundo, o primeiro, que eu não sei nem qual é ainda. Vocês têm que dar tempo ao tempo e vocês têm que aprender uma coisa.
Tava sem áudio. O discurso estava todo entre o Pablo e o Marinho. O Marinho fez uma pergunta para ele. E o Pablo, eu não senti, sinceramente, não sinto uma conexão, sabe? Tipo assim, nessa entrevista, o Pablo olhando de forma, sabe, dentro dos olhos do Marinho, conversando, sendo persuasivo em si. Pareceu realmente, principalmente nesse momento, a cada hora que ele olha para a câmera, uma propaganda, né? Uma propaganda em si, né? Se faz sentido ou se não vai, vocês vão mandar aqui no comentário. E eu vou aproveitar e pegar o que vocês estão falando para falar aqui, porque querendo ou não, isso traz o quê? Prova social, isso reforça o que eu tô dizendo. A galera faz demais. A galera aqui falando, sentir a Renata, sentir desde o primeiro momento. Mas eu não tô falando que tem rixa dos dois, não. Só falo assim, quando você for conversar com uma pessoa, se for um talk show, uma discussão, uma entrevista, um podcast, o que seja, cara, você tá conversando com ele. Imagina, nos podcasts normal, tá lá o pessoal do Flow conversando, o pessoal do Podpah, o pessoal, enfim, do que tem inteligência líquida, o que for. Sabe? Você tá conversando com a galera. E aí eu paro de olhar pro apresentador, pro host, e eu começo a olhar pra câmera. Imagina o tanto que isso deve ser chato. Então assim, numa entrevista, olha pra quem tá conversando com você. Lógico, você tem que ficar com uma postura aberta. Isso eu falei até também no do Arthur Aguiar, tá? Quando a gente analisou o Arthur Aguiar. Isso é pose de teatro, tá? Você nunca pode ficar fechado só pra pessoa. Você deve fazer uma pose mais aberta, o seu corpo. Só que sua cabeça, sua atenção sempre tá com aquela pessoa que tá falando com você. Isso conecta, tá? Lógico, você pode brincar com a câmera, mas todo momento não. Isso fica parecendo propagandinha, tá? Quando eu falo vocês, nós, o povo, aprende o jogo. Esses caras, eu peguei todos os programas de governo de 89 até agora. Esses caras só fingem que vai fazer, não faz nada. Não vou prometer. Por exemplo, eu te falei de Faculdade Federal Digital. Eu não vou prometer. Eu vou rodar um MVP e vou falar no meio da campanha assim, ó. Segundo dentro da legislação e tudo. Você quer ver como é que funciona? Clica aqui, é de graça. Faz um curso aí pra você ver o jeito que é. Vai estar aberto pra você testar. Eu não vou prometer, vamos fazer. Eu vou mostrar. Isso aqui já tá feito. Se eu falar, vamos fazer cidade inteligente, eu sou loteador. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um loteamento meu, que eu não preciso de burocracia nenhuma. Eu vou fazer lá uma mini cidade lá, dentro da campanha. Inclusive, você vai me ver mês que vem ou no outro mês, eu vou estar lá na África, num projeto que eu já estou há 2 anos construindo uma cidade com vários... Não, aí parou total, né? Virou um talk show, você viu que em nenhum momento. Aí virou, olha lá, o que ele vai fazer na África e começou a lá, pra câmera. Pessoas, instituições, e vou mostrar pra vocês como é que constrói 40 casas ecológicas em um dia. Virou. Aí vão ficar puto, porque sempre tem que ficar puto com quem produz. Por que não tá fazendo no Nordeste? Você não vai ver eu fazendo no Nordeste, porque não pode fazer na campanha eleitoral, né? Mas lá não tem problema, vou fazer lá porque é um projeto que não para. Aí alguém fala, mas por que você não faz no Brasil? Faz você onde você quiser, rapaz. Eu segui meu coração, eu sempre vou seguir. Pronto, parou de ser um talk show e virou uma conversa comigo. Você, é bacana, eu sei. Ah, mas tá falando com a gente, Lancaster. Sim, mas é um talk show. Você tem que sempre ir aonde, né? Você tem que se adequar ao ambiente onde você tá. Então é uma coisa que eu prestaria atenção nisso. Seguir o que meu coração fala. E eu só tô aqui tomando pancada por causa do meu coração. É hora de você ir lá e assumir isso, que o país não quer essa galera. Então, assim, vocês querem um negócio concreto? Eu posso chamar minha editora inteira, chamar meu time técnico, falar, escreve um negócio e entregue em 24 horas. É uma balela. Você não consegue sentir as pessoas, você não... É hora de rodar o país, é assim, sabe por quê? Vou passar na frente. Se você não tivesse... frieza, você disse? Não. Quando eu te falei sobre o dado, que eu questionei seu, que eu posso estar errado ou você, sim, você foi indagar, mas você percebeu, é irrelevante. E você deixou de lado. Pega assim, sabe por quê? Se você não... Enfim. Ouvir pessoas em todos os lugares, nós temos 5.570 voltando aqui, aconteceu municípios. alguma coisa aqui, deixa eu escutar. A gente tem 26 estados, mais o Distrito Federal. Isso aqui, você falou aí, o 39º presidente, já são 40 presidentes passando, acho que é o 40º, você falou 39º, mas acho que é 40º presidente. Sabe, a gente tem um... Enfim, irrelevante, mas por favor, segue. Você é um cara inteligente emocionalmente, pelo seu comportamento agora. Eu preciso de brasileiro assim para tocar o país. Como? Você precisa de gente assim? Opa! Eu preciso de gente não, eu preciso de brasileiro que consiga governar assim, sabe por quê? Se você não tivesse... frieza, você disse? Não. Quando eu te falei sobre o dado, que eu questionei seu, que eu posso estar errado ou você, sim, você foi indagar, mas você percebeu, é irrelevante. E você deixou de lado. Pega um extremista para você ver. Ele ia gastar a próxima hora. Isso. Aí você falou que falta carne no osso, mas você é um cara que tem essa visão. Agora, pode ser.
Quando Deus criou Adão, ele não criou Adão pronto. Você acha que Adão tinha um umbigo? Qual que é a sua visão? Aí me falta a compreensão para bancar isso. Se o Adão tinha um umbigo, presumo que sim. Mas ele não nasceu de mulher, ué. Como que ele tinha um umbigo? O umbigo não é um ferimento de alguém que sai de dentro de... Quando Deus criou Adão, ele não criou Adão pronto. Você acha que Adão tinha um umbigo? Qual que é a sua visão? Aí me falta a compreensão para... Ele perguntou se Adão tinha um umbigo. Presta muita atenção nisso. Presta muita atenção nisso. Bancar isso. Se o Adão tinha um umbigo, presumo que sim. Mas ele não nasceu de mulher, ué. Como que ele tinha um umbigo? O umbigo não é um ferimento de alguém que sai de dentro de um útero? Aí começou aqui na Vortex do Marçal. Realmente eu já percebi que você faz essas perguntas, mas é uma boa provocação sua. Não, isso é só uma pergunta. Entende o que o Marçal fez? Fez uma pergunta. Para quem tá na audiência, o que coloca lá? Coloca de que... Peraí, o Marçal fez uma... O Pablo Marçal, ele fez uma pergunta, enfim, que depois você fala assim, caraca, verdade. Vocês já pararam pra pensar? Isso que tá no chat aqui. Adão, tinha umbigo ou não tinha? O pessoal, eu acho que tem, né? Lógico, pô, todo humano tem, pô. Mas, aí o Pablo Marçal, mas lógico que não, porque ele vem de... Né, o umbigo vem de mulher e tal. E o que fez? Desmoronou. Porque o Marinho não soube responder, né? E era uma pergunta um pouco... Depois, quando você escuta, é uma pergunta meio óbvia. O Pablo, ele tem... Pelo que eu até vi nos stories, quando vocês estavam falando, ele tem essa jogadinha, né? Isso é bom, principalmente, tá? Em debates. Quando você quer ganhar uma discussão. A gente não tá numa discussão, a gente tá num talk show. O que ele fez? Mostrou mais uma vez a autoridade, ou seja, ele perguntou se fosse um debate, o Marinho já estaria rebaixado. Por quê? Porque é uma pergunta básica, ele ainda provavelmente, né, vai explicar o porquê disso, mas eu não sinto que isso pode ser real. Eu senti o Marinho um pouco desconfortável, tá? Porque não é uma discussão, né? Mais uma vez, não é uma discussão, é uma conversa, e eu senti o Marinho um pouco desconfortável, né, que ele gosta de fazer, ele até disse que o Marçal gosta de fazer isso. Ele fez uma pergunta do Marinho, né, o Marinho não soube responder, ele explicou, enfim, querendo ou não, o que mostrou mais uma vez? Que eu tenho o conhecimento e você não tem, tá? Isso destaca. Ilan, às vezes não foi intenção. Não interessa se foi intenção ou se não foi. Se foi dito, está sendo analisado. Gostei dessa expressão. Se foi dito, é o que está sendo analisado. Se foi dito, é o que está sendo analisado. Vamos ver, eu vou voltar mais uma vez, só para me escutar, pra gente dar em diante pra dar certo, vamos ver. Federal, isso aqui é... Opa, eu preciso de gente não, preciso de brasileiro. Indagar, mas você percebeu, é irrelevante. Quando Deus criou Adão, ele não criou Adão pronto. Você acha que Adão tinha um umbigo? Qual que é a sua visão? Aí me falta a compreensão para bancar isso. Se o Adão tinha um umbigo, presumo que sim. Mas ele não nasceu de mulher, ué. Como que ele tinha um umbigo? O umbigo não é um ferimento de alguém que sai de dentro de um... Olha a expressão do Marinho. Aí começou aqui na Vortex do Marçal. Realmente eu já percebi que você faz essas perguntas, mas é uma boa provocação sua. Não, isso é só uma pergunta. Se você começar a fazer perguntas, você vai descobrir coisas novas. Isso é verdade. E não precisa de olhar num programa de governo, tá em Gênesis 1 lá, é só ler. Qualquer pessoa que fez o MEC dá conta de entender que não tem. Entende? Aí parece que alguém tem que ser dela. Eu não tô te dando um assunto. Claro. Não, é porque assim... Eu também, chega dessa conversinha... Eu só tô te falando o seguinte, eu coloquei sim. você num assunto que você é inseguro, nitidamente. Por isso que você não quis nem fazer graça, nem piada, você nem imitou nem o Silas Malafaia, nem ninguém, você é inseguro. Você imita algum pastor? Eu imito o Silas Malafaia. Imita aí, ué. Mas isso aqui é um cara que tá realmente se perdendo todo, tá me chamando de inseguro, meu irmão. Porra, senta no pudim, rapaz. Tu tá achando o quê, rapaz? Tu vai ficar aqui, chega no estúdio aqui e vai chamar de inseguro o host? Por que você apoia o Lula e agora você apoia o Bolsonaro e tem possibilidade de você me apoiar quando eu começar a crescer de verdade nas pesquisas? Eu não li que você tá tirando isso, meu irmão. Tá inventando isso de onde? História da carochinha. Eu apoio o Lula onde? Eu tenho uma foto aqui. Recente? Não, é na época que ele era presidente. Para presidente eu vi você apoiando. Aí realmente, olha, aí você tá inventando coisa tua aí. Mas qual foi a tua jogada aqui de tentar
É para te mostrar o seguinte, é que vocês vão fazer isso, quando eu falo vocês, você não é da mídia mainstream, né? Você não é da mídia poderosa, você é independente. Mas a mídia faz isso, vai continuar fazendo isso e por fazer isso, a gente coloca um ônus nas pessoas que estão aqui para começar algo e trazer algo diferente. O que eles vão fazer? Você tem que ser perfeito. Então, você vai ler todas as notícias ao meu respeito. Tudo bem. Ao invés de falar o que eu faço, já começa trazendo a imperfeição, o caso da montanha, o caso não sei o quê. Você viu que o Pablo, ele falou que, igual sobre o assunto lá, sobre Adão e tudo mais, falou que o Marinho é inseguro, né, pra falar sobre esse assunto e tudo mais. Mais uma vez, rebaixando, colocando ele como, né, não, você é inseguro. Quando a pessoa ela fala que você é insegura, pode prestar atenção. Pra pessoa, presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Uma pessoa que fala que você é inseguro, provavelmente essa pessoa, ela acha que é acima de você. Seus pais, enfim, figuras grandes, ou até um psicólogo em si. São figuras acima de você que vão dizer que você é inseguro. Independente de qual seja a sua idade. Tá? Então, presta muita atenção nisso, tá? Mostrar a fragilidade do outro, insegurança, coloca ali, principalmente nesse visual que a gente está vendo aqui agora, que o Pablo Marçal tem mais conhecimento. Enfim, ele disse, ele soube. Ele soube que Adão tem umbigo. Olha que legal. Entende? Mas é pequenos joguinhos que no final você torna que o Pablo Marçal tem um conhecimento maior que o Marinho. Precisava disso? Não precisa que não debate. No Marinho não vai tirar a cadeira, enfim, do Marçal. Porém, isso é importante dizer, e essas brincadeiras de perguntas que a outra pessoa não sabe, que o seu oponente, perguntas que a outra pessoa não sabe, e você sabe, você mostrar isso de forma pública, te torna, querendo ou não, uma pessoa detetora de conhecimento. E não só isso, o cuidado disso, que você também rebaixa a outra pessoa. Então, das duas pessoas, quem está realmente, o foco maior está no Marçal. Isso é fato, né? Que é uma guerra de narrativa. Eu vou te falar uma coisa. Eu te mostro nos próximos 50 dias. Tem 19 mil problemas na nação. Eu vou mostrar para todo mundo. Esse número, 19 mil, é hipérbole sua ou é um dado? Não é um dado ainda, né? É uma informação com base em algo. Eu já fui consultor de empresa. Tá. Se eu chegar na sua empresa aqui, eu acho 300 problemas. Num tamanho desse aqui, ó. 300. Aí você fala, não é possível. Eu acho 300 problemas. Eu já fiz isso demais. Então você pensa, numa empresa pequena tem 300. Imagina numa gestão com um país do tamanho do continente, 16 mil quilômetros de fronteira, com esse tanto de problema internacional, interno. Meu Deus do céu. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que perguntar para as pessoas, você tem capacidade? Pergunta isso. Você tem energia? Eu tenho energia que nenhum dos candidatos tem. Nenhum deles. Tem os dois mais novos que têm essa energia. Então assim, eu não quero dominar a sua entrevista, mas eu quero deixar bem claro uma coisa. Vai que é tua. Eu estou pronto para servir e transbordar nessa nação. Presta atenção, no servir, ele já olha para a câmera. Então, gente gostando ou não, eu tirei minha vida para isso, eu já estou levando... em 15 anos é a primeira vez que o meu faturamento das minhas empresas cai, porque tem gente achando que eu estou aqui para aparecer. Deixa eu te falar, eu decidi virar um homem público, não é para salvar a nação não, é para ativar brasileiros. É para fazer brasileiros como você, que deixou o seu emprego lá na televisão e começou a prosperar. Eu já cansei de fazer isso, eu já estou construindo isso há anos. Pegou o exemplo, ou seja, mostrou o seu posicionamento e mostrou exemplo baseado na vida de outra pessoa, no Marinho. Isso é muito importante. Você dá exemplos quando você está falando da sua ideia, mostrar a sua ideia e relaciona a sua ideia na vida de outra pessoa. Vai dar exemplo que ele falou do Marinho, que o Marinho, enfim, querendo agora está empreendendo. Antigamente ele trabalhava em outro lugar. Ou seja, ele trouxe isso à tona, ou seja, mostrar suas ideias, você tem as suas ideias, e mostrar que a outra pessoa, pega o exemplo da outra pessoa que se encaixa nas suas ideias. Entende? Então, eu só quero contribuir. Se o Brasil não quiser, continua com essa... Dou um exemplo para você. Se eu estivesse na frente do Marinho, tá? Na frente do Marinho, o que eu falaria, por exemplo? Falaria, e eu quisesse vender uma ideia, vamos supor a ideia da Universidade da Vila Ancastre. Estou dando um exemplo para vocês. Eu ia falar, então, por isso a importância da Universidade da Vila Ancastre. Por conta,
Dou exemplo para você. Marinho, você é empreendedor, você trabalha aqui, né, enfim, sendo host agora do seu novo programa. A importância de você saber falar bem, se conectar com as pessoas, ter uma linguagem de persuasão avançada. Entende o que eu fiz? Eu peguei, me adequei, moldulei a vida da outra pessoa que eu estou conversando, entende? Ou seja, o que ele mostra? Lógico, isso está oculto, tá? Ele mostra, dando esse exemplo, quando ele falou da ideia de empresas, de nação, de destravar, ele pega o exemplo do Marinho, isso, de forma oculta, nosso cérebro mostra que o Marinho está com ele. Entende? Porque ele mostra, querendo ou não, que o exemplo do Marinho se adequa às ideias dele. O Marinho não disse nada que se adequa nem nada, mas dá a entender. Entende? Isso é muito forte. Mais uma vez, olha a expressão, mão pra cima, isso aqui é muito bom, ó. Quando a pessoa... O Trump gosta muito de utilizar isso, né? Essa mão, geralmente paralela. Isso eu também falei lá no livro, Leia a Mente das Pessoas. 2, continua com esse lifestyle que deve estar maravilhoso. De gente que tem limitação e não quer abrir a mente. Eu vou fazer uma pergunta pra você e não vou te entrevistar mais, aí você volta a me entrevistar. Boa. Seguinte. Manda bala. Me responde uma coisa. Você acha que... Se você parar para pensar, o Marçal, em todo momento, ele está diante de uma situação onde ele está no controle da conversa. É fato, ele está no controle ali. Ele está mostrando, até quando ele fala, não, daqui a pouco eu deixo você terminar de entrevistar, que eu estou entrevistando aqui. Realmente, tá? Ele está no controle ali. Ele cortou. Uma coisa de autoridade, só que você tem que tomar muito cuidado com isso, em relação a cortar uma pessoa. Quando você corta uma pessoa, você mostra autoridade. Só que isso pode também fazer como falta de respeito. O que ele quis trazer, querendo ou não, ele fez uma pergunta e o Marinho falou, evidentemente que não. E aí ia terminar de falar, só que o Marcelo falou, não, evidentemente não, acabou, pronto, é isso que eu queria. Entende? Ou seja, quem está no controle ali é o Pablo, ele que mostra o que o Marinho quer falar, não quer falar, pega o que o Marinho falou, traz para o argumento dele. Então, assim, sempre trazendo, quem está no controle é o Marçal, é assim que se diz. Mão, presta muita atenção nisso, acho que eu já disse isso para vocês, já até disse isso no livro também, Leia a Mente das Pessoas, que olha a mão. Mostrar a palma na mão é fato, tá? A gente pode mostrar grandes presidentes também, norte-americanos, grandes figuras de autoridades mundiais. Mostrar a palma na mão mostra transparência. Pensa, eu dou um exemplo para vocês. Alan, me explique direito, será mesmo? Isso aí é conto para boi dormir, né? Será que isso é verdade? Presta muita atenção. Se eu ficar falando, então, pessoal, bom, eu acredito no Brasil e eu acho que o Brasil ele deve sim ter grande sucesso e o Brasil vai para frente, enfim. Ou se eu falar, pessoal, o Brasil vai mudar. Olha isso, mostra essa transparência, eu estou mostrando para você. Isso não é lindo? Eu adoro. Eu adoro. Presta muita atenção nisso. Voltou agora meu áudio, né? Agora voltou. Evidentemente não, já é o suficiente, já está decretada. Porque são intransigentes, são tribais por natureza. É isso que vocês querem. Vocês querem, pela gestão do medo. Mais uma vez olhando para a câmera. Evitar um ou outro. E aí o que você faz? Você faz uma coisa bem simples. Você põe gente que não está aberta a mudar a mentalidade, o país também não vai mudar. Desculpa ter Nada, tô com o barco aí. Como eu disse, você é uma espécie peculiar nessa fauna política brasileira e o pessoal está te conhecendo agora com tem um ineditismo carregado na sua candidatura. Você se mira em algum exemplo bem-sucedido recente dos tais outsiders? Não. Você se considera um outsider da política? Eu considero um cidadão que realmente... Agora que, geralmente quando você se acostuma a olhar para um determinado lugar, numa entrevista, já era, o final vai ser isso. Ele se acomodou nisso, se sentiu confortável, enfim, continuou olhando para a câmera mais uma vez. Não acha isso relevante. No começo, você vai ver, né, que essa análise que a gente fez, no começo ele estava olhando para ele, custando olhar no olho dele, no Marinho, e vai continuar, principalmente ele sentiu legal olhando para a câmera e tudo mais. Achou que seria uma conexão melhor com o público. Fala a verdade e tá afim de ajudar, só isso que eu considero. Tá. E agora, você falou tanto desse descolamento, da realidade dura, crua e nua, que as pessoas estão amargando
nos rincões do país, nos centros urbanos, no campo, em tudo que é lugar, de Oiapoque a Chuí. Estamos falando da inflação mais alta dos últimos tempos, corrói o poder de compra, realmente restringe. Quem paga o pato é o mais pobre. Evidentemente. 100 milhões de pessoas. Taxa de juros já vai numa escalada agora. Você entende? Como ele fala, como ele age, como ele vai falando, né? 100 milhões de pessoas. Desempregado, 100 milhões. Ele começa a colocar dados, ou seja, mais uma vez, como expert, como sábio, como... os arquétipos tudo, né? Vamos pegar aqui arquétipo, a gente pode pegar aqui o sábio, o governante. É muito presente. Agora, depois de ter sido baixado artificialmente pelo Guedes naquela jogada no início do mandato. Diante disso, você tem algum assessor econômico na jogada com você no momento? Quais são as suas inspirações? Porque lógico que você é um cara propositivo, sabe? Você tem os seus conceitos, mas uma andorinha só não faz verão, Pablo. Claro, você sabe disso. Claro. Você tem alguém já te assessorando nesse tema específico para reverter essa situação? Tem várias pessoas, né, ajudando tecnicamente e elas vão ser reveladas até ao dia da convenção. Boa. Para você que está assistindo, você tem que saber de algo. Não existe candidato agora. A primeira coisa é ter um vídeo. A Folha chegou a dizer que foi um dos maiores casos de pirataria da história. Sim. Né? Sabe? Aí pega, aí... Não. Sou filiado, apesar de ter tido vários convites. Eu estou seguindo o meu chamado, a minha vocação e apostando na minha vida no entretenimento. É assim que eu estou tentando realizar o meu potencial artístico. Seria muito bom ter um cara que sabe falar isso aí lá no parlamento, aí, porque vai entrar tanta gente despreparada que precisa de estudar 10 anos para entender só essas 3 coisas que você acabou de falar. Mas mas cada um com seu estilo. Mas eu posso te convencer na caminhada. Não, mas eu digo, objetivamente, com o enunciado da minha pergunta aqui, Sim. o que está errado nela, objetivamente? Isso não foi um O orçamento você não põe na mão do parlamento, coloca um relator para decidir. Você sabe por que ele fez isso? Ele fez isso para conquistar espaço, né? Ficou 2 anos travados, né, por causa de ideologia, que eu tenho que fazer isso desse jeito. Eu vou passar de governo. Isso e aquilo. Aí o povo fica tudo indignado. Que as pessoas não vão saber que você é um self-made man, você tem seu valor, de que vai se defrontar possivelmente com uma situação tão perigosa como aquela no dia. Para o outro é o seguinte, cure suas feridas emocionais, eu estou falando para o Vladimir agora, eu vou falar isso pessoalmente para ele enquanto presidente do Brasil. São para os 4. Enfim. Se ele tivesse dado uma criação diferente, que é normal, tá? Enfim, já está finalizando aqui para não ficar longo. Falando, continuo com a mesma expressão corporal, com a mesma posição que eu sempre falo para vocês. Bom, o Pablo, no meu ver, é uma pessoa bastante persuasiva, igual eu expliquei, fui exemplificando no vídeo. A gente entendeu um pouquinho, quem está aqui também, entendeu um pouquinho do que ele disse e tudo mais, enfim. Mais uma vez, não tem bosta nenhuma de cunho político. Se apoia ou não apoia, eu tô nem aí. Tá? Tô analisando apenas um caráter persuasivo. Por exemplo, se ele tivesse na minha frente agora, eu falaria assim, como assim? Não tá nem aí? Mas não, tá? Me fala aí, quantas pessoas não morrem de fome hoje e pelo presidente... Você entende? Sempre tem uma jogada de contra-viés, pega o viés, joga. Essa jogada ela é muito presente no Pablo Marçal. Se eu concordo, se eu não concordo, igual eu expliquei pra vocês, isso pra mim vai da minha ideologia, do meu pensamento. Gostei de ter analisado, acho que foi uma pessoa assim que é bacana a gente pegar várias personalidades e assim, espero que vocês tenham entendido desde o começo até o final a pegada do Pablo, uma pessoa bastante persuasiva em si. Se eu fosse mentor, mudaria algumas coisas mais ocultas, lógico, tem alguns segredinhos em si, mas também mudaria também essa coisa que eu expliquei para vocês, da olhada, dessa conexão, para criar, lógico, né, olhando o entendimento que a pessoa se sente confortável, não adianta sentir um robô utilizando técnicas em si. Só que, enfim, acho uma pessoa bastante persuasiva e, pra mim, Pablo Marçal tá aprovado, sim, uma pessoa bastante... Agora, se vai, a galera tá falando aqui, se é coach, se não é, se vai ser, o que vai ser, cara, aí você vai em outra análise de política, porque aqui eu vou analisar a sua persuasão. Até a próxima.